Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias deste sábado, dia 14 de outubro de 2023. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. É impressionante como no final do ano a gente ainda tem alguma expectativa de ver o Flamengo entrando em campo. Foi um ano de muitas decepções, de muitas tristezas, de muita coisa que não aconteceu do jeito que a gente queria. Restam ainda 12 jogos. A expectativa é ver como que o técnico Tite vai armar a equipe do Flamengo para o jogo da quinta-feira da semana que vem contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Bom, o Tite deu mais uma declaração à Flá TV, falando sobre a sua expectativa da estreia e como ele avalia esses primeiros dias de trabalho no Mengão Queridão. Vamos dar uma espiadinha então no que disse o técnico Tite. Roda o VT. Da expectativa eu procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação com conhecimento pela parte da manhã com todos os funcionários, com vocês, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto, alguns enfrentados em jogos, outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho, em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados, a gente poder dar... Deixa eu falar para vocês sobre a 1xBet. A 1xBet é o melhor e mais confiável portal de jogos da internet. Com a 1xBet você pode apostar no basquete, no futebol, no vôlei, no handball, pode fazer a sua fezinha até no eSports, que são os jogos eletrônicos. Agora olha só, tudo isso só vai valer mesmo se você fizer sua inscrição, seu registro na 1xBet através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Fazendo sua inscrição no link, você vai estar entrando na 1xBet como um parceiro do canal Flá Nação VP. Daí você vai usar esse código promocional, que também está aí no comentário fixado, para poder, no seu primeiro depósito, dobrar aquilo que você vai colocar lá. Por exemplo, colocou R$100 no primeiro depósito, eles vão te dar 200 para você poder fazer sua fezinha. Colocou 200, eles vão te dar 400. Assim sucessivamente até o limite de R$1.200. Tá esperando o quê, nação? Se você é bom para palpites, a 1xBet é a sua plataforma. Nação, e o técnico Tite pode receber mais um reforço, só que é um reforço interno, um reforço muito bom, eu diria. Vocês andaram me perguntando sobre um zagueiro que andou sumido no Mengão Queridão, um jovem zagueiro, um promissor zagueiro. Tô falando do Gabriel Noga. O Gabriel Noga sofreu uma lesão grave, multiligamentar no joelho, que o afastou de quase toda a temporada. Mas nesta sexta-feira, também conhecida como ontem, o zagueiro voltou aos treinos com o grupo de jogadores do Flamengo e está completamente sarado, tá completamente o quê? Tá completamente recuperado. Tá completamente recuperado e já está à disposição do técnico Tite. Agora, o Tite pode usar o zagueiro quando ele bem entender. É ou não é uma boa notícia para a nação rubro-negra e para o técnico Tite, que ganha mais uma opção ali no sistema defensivo. Agora, eu volto a pedir a vocês para deixar nos comentários a opinião que você acha sobre cada um dos tópicos que a gente coloca aqui. Além disso, é muito importante você verificar se você está inscrito no canal. E se tiver, deixar o seu like e convidar os seus amigos para virem se inscrever aqui também. Seus amigos que estão inscritos lá no Flá Nação VP, seus amigos do grupo de WhatsApp, da escola, do trabalho, do seu bairro, da sua rua, convide-os a virem conhecer o Resenha Rubro-Negra e a participar da nossa família VVP. Nação, Dorival Júnior, ex-técnico do Mengão Queridão, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que sapecou a gente na final da Copa do Brasil esse ano, bicampeão consecutivamente da Copa do Brasil, com o Flamengo e agora com o São Paulo. Tá soltando a língua, tá ficando cada dia mais animadinho e tá soltando a língua. Dessa vez ele falou sobre o que ele encontrou no Flamengo. E eu acho interessante o que o Dorival falou para a gente reforçar uma situação que a gente sempre falou aqui no canal. Espia só, nação.
O Dorival falou sobre o Pedro e ele falou o seguinte: eu chamei o Pedro e conversei com ele, falando que um jogador do nível dele não poderia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele estava vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo. Ele se entregou de tal maneira que ele não participava. E eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse, mas se ele quisesse jogar, porque eu confiava nele. E acabou mudando a percepção. Gente, essas palavras do Dorival, elas são importantes em tantos níveis. Eu acho que isso daqui, que esse pedaço do nosso vídeo, deveria ser printado, vocês deveriam tirar uma cópia desse pedaço do nosso vídeo aqui, colocar nas redes sociais e marcar o Marcos Braz. Porque o que o Dorival está falando aqui é que um dos maiores centroavantes do país, que jogou a última Copa do Mundo, não teve cabeça para administrar um mau momento que vivia no Flamengo. Precisava da ajuda de um psicólogo interno, um psicólogo do Flamengo, detectaria tal situação, chamaria o atleta para conversar e resolveria os problemas. Pedro, nas mãos de Dorival Júnior, jogou demais, nos ajudou muito no ano de 2022. Mas imagina se não é o Dorival que cai lá em 2022 e é o Sampaoli, que é um cara mais introvertido, que não conversa, que não tá nem aí pros atletas. Como que teria sido o ano de 2022? Sorte nós demos de ter sido o Dorival que percebeu e conversou. A falta de um psicólogo no Flamengo é uma coisa vexatória, vergonhosa e que faz a gente voltar à era das cavernas. As citações que o Marcos Braz faz para poder dizer que não precisa de psicólogo são: eu já fui campeão sem psicólogo, já fui campeão com psicólogo. Pô, os jogadores já foram campeões com chuteira de prego e hoje é de borracha mais leve. Já foram campeões com a bola de couro de boi, pesadona, que encharcava, com aqueles uniformes de pano, às vezes até de lã. As coisas evoluíram e o Marcos Braz pensa que o futebol não evolui. A psicologia do desporto, ela é importante em todos os níveis. Clubes na Europa têm isso a rodo, é normal, é do dia a dia. Aí nós temos o Dorival falando que o Pedro se entregou de tal maneira que ele não acreditava em mais nada. Gente, olha o investimento que foi feito no Pedro. Como que o Marcos Braz não consegue enxergar o tamanho do problema que é não ter um psicólogo? Nossa sorte é que o Dorival fez o papel de psicólogo também, porque se é o Sampaoli, eu não sei se o Pedro estava no Flamengo hoje. Talvez tivesse ido para o Palmeiras, lá tem psicólogo. Daí ele teria feito no Palmeiras aquilo tudo que ele poderia e fez em 2022 pelo Flamengo. Por isso eu acho importante você, torcedor rubro-negro, começar a cobrar do Marcos Braz, mais do que você já cobra. De repente, printando, tirando essa parte do vídeo daqui e colocando nas redes sociais, marcando o Marcos Braz, para ele entender a importância de um psicólogo do desporto no Flamengo, porque não é possível que com o dinheiro que a gente tem, com a evolução no futebol que a gente deu, a gente continue sendo gerido como em 1900 e se amarrava cachorro com linguiça. Não é possível, né, gente? Vamos fazer a nossa parte, pelo menos, que é de tentar despertar pelo menos o Landinho, o Rodrigo Dunches, despertar alguém para a importância de um psicólogo desportivo. Quase perdemos o Pedro se o Dorival não o salvasse. Bom, são muitas, mas muitas as coisas que o Marcos Braz vem deixando a desejar. E nessa última segunda-feira, que passou agora, chegaram as imagens das câmeras de segurança do shopping onde teve aquele entreveiro, Marcos Braz e torcedor rubro-negro. Agora, o que a polícia vai fazer? A polícia vai pegar aquilo que o Marcos Braz falou, aquilo que o torcedor falou, e vai confrontar com aquilo que as imagens mostram. E por que eu falei que o Marcos Braz está encrencado? Porque o Eric Faria, jornalista do Grupo Globo, teve acesso ao depoimento do Marcos Braz, ou a parte do depoimento. E ele comparou isso com aquilo que o Marcos Braz falou numa coletiva que a gente transmitiu lá no Verdade Vermelho e Preto, lembra? E segundo o Eric Faria, muitas das coisas que o Braz falou naquela coletiva que ele trouxe, ele deu,
ele não falou no depoimento para a polícia. Então há grandes chances das imagens comprovarem algumas inverdades do Marcos Braz ou confrontarem com algumas situações que o Marcos Braz não falou ou falou de maneira diferente, também por causa de lapso de memória e tudo mais. Não que ele tenha mentido. Em verdade, não é mentira. De repente, são lapsos de memória que o Braz teve e por isso contou diferente do ponto de vista dele, perturbado, como ele disse que estava por conta da situação envolvendo a filha, que muitos dizem que nem no local estava, enfim. Agora a polícia tem as imagens para poder confrontar com os depoimentos. E aí nós vamos saber qual que vai ser o desfecho desse caso. E não fiquem bravos comigo não, que quando eu digo mordedor de virilha oficial, eu estou brincando, eu estou tentando levar a situação o mais leve possível, porque afinal de contas, eu tenho meus problemas, vocês têm os seus problemas, a gente não quer ficar aqui sofrendo com problemas dos outros, não é não? Então eu tento fazer a coisa ficar um pouquinho mais leve, todo respeito, é claro, à virilha do torcedor rubro-negro. Agora é o seguinte, nação, nós estamos aí todos muito preocupados com a situação envolvendo o Bruno Henrique. A Leila Pereira está muito pressionada no Palmeiras e ela está conversando diariamente com o staff do Bruno Henrique. Buzuzu para levar o Bruno Henrique para lá. O salário que ela está oferecendo é muito alto, 3 anos de contrato, se der bobeira, ela até passa o jatinho dela para o nome do Bruno Henrique, tamanho desespero dela. Fabrício, mas a Leila falou outro dia que não vai contratar ex-jogador em atividade. Sim, mas o Bruno Henrique não é o caso. Apesar dos 33 anos, Bruno Henrique é o melhor atacante do Brasil. Não tem Vitor Roque, não tem Bruno Rodrigues. No Brasil hoje, Bruno Henrique é o melhor. E aí, ele não se trata de um ex-jogador em atividade, um aposentado em atividade. Se trata do jogador que mais cria jogadas, que mais leva a perigo ao adversário. Rei dos clássicos, que já foi rei da América também. Então, por isso, eu acredito sim nessa proposta do Palmeiras. Acredito tanto que, conversando com fontes dentro do Flamengo, eles me informaram que o Flamengo tem sim consciência dessa proposta e do assédio da Leila em cima do Bruno Henrique. E que o Flamengo, depois de muito conversar, depois de muito avaliar, vai montar uma proposta daquelas que o Bruno Henrique vai falar e vai fazer assim, ó. O Flamengo vai dar a cartada final em cima do Bruno Henrique nos próximos dias. Cartada essa que o Bruno não poderá descartar. O Flamengo aposta no seu poderio financeiro, mas não vai chegar àquilo que se fala que o Palmeiras ofereceu. Além da parte financeira, o Flamengo vai apelar para o coração, para a idolatria que o jogador tem. E vai mostrar que a diferença entre o que o Flamengo propôs e o que a Leila propôs está na questão de se fazer história mais uma vez e de se consagrar em definitivo como jogador do Flamengo, que não é pouca coisa não, patrão. Então o Flamengo vai usar todos esses subterfúgios para então fechar o contrato com o Bruno Henrique. Segundo eu apurei, a ideia do Flamengo era 2 anos de contrato, podendo renovar por mais um. Como foi feito o contrato agora do Davi Luiz, por exemplo? No último ano, no segundo ano de contrato, cumprindo algumas séries de cláusula, o contrato já é automaticamente válido para o 3º ano. E não cumprindo, o Flamengo tem a possibilidade ou não de renovar. Talvez o Bruno aceite. O fato é que há uma apreensão dentro da diretoria de futebol do Flamengo, porque se o Bruno Henrique recusar essa proposta, o Flamengo não terá como fazer outra. É o limite do Flamengo pelo atacante rubro-negro. Tempos de tensão, nação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essas foram as notícias que eu tinha para passar para vocês logo agora cedinho. Mas eu não sei se vocês viram, já estreou a nossa coluna lá no Jornal O Dia, saiu hoje às 6 horas da manhã. Então eu recomendo que vocês vão lá e dêem uma olhadinha, dá uma força pro pai, gente. Vamos colocar essa matéria em primeiro lugar nesse sábado. Vocês topam? É só ir lá e visualizar, ler a matéria, que ela rapidinho alcança o primeiro lugar. Eu preciso disso para continuar falando de Flamengo aqui, falando lá no Dia, para não deixar os detratores nos derrubarem. Topam? odia.ig.com.br, aí vocês vão ver lá a seção de esportes,
clica lá e vai ter o meu nome, Fabrício Lopes. Leiam e leiam e releiam e leiam de novo e recomenda e compartilha. Vamos botar nossa matéria em primeiro lugar nesse sábado. Amanhã eu falo para vocês se a gente conseguiu, se a gente fechou esse desafio. Mas eu tô contando com vocês. Me ajudem. 2024 tá aí. Eu quero continuar, mas eu preciso de vocês. Simbora! Tamo juntos, nação. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras. Nego, nego, nego.